Glória a Deus. Hoje nós vamos conversar sobre. Nós não vamos entrar assim de uma maneira aprofundada no personagem, mas nós vamos poder conversar um pouquinho. Gênesis 41, 31. É um personagem tremendo. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase que certeza. Foi a primeira vez que eu chorei lendo a Bíblia, lendo a história desse personagem. Eu me lembro no início da minha conversão, eu li quando Jesus ele passou pelo processo, né, da crucificação, quando ele é pego, quando ele é insultado, ele é maltratado. Eu chorei. Eu chorei de ler, de pensar, de entender. A gente começa a entender algumas coisas. Puxa vida, ele apanhou por minha causa, ele sofreu por minha causa, cuspiram nele, furaram ele. Eu chorei lendo a Bíblia, vendo Jesus sofrendo, né? Através das páginas da Bíblia. Eu me lembro. Ainda lá no quarto, onde eu dividia o quarto junto com o André. Eu dobrava o joelho para orar nas madrugadas, e toda madrugada eu levantava para orar, e o André toda madrugada ele levantava para falar, vai para a cama, porque eu levantava para orar, dobrava o joelho, e aí ficava dormindo com o joelho no chão, em vez de orar. E ele me acordava e falava, vai para a cama. Eu me lembro muito bem disso daí. Às vezes é assim, né? Às vezes a gente não vem orar no templo, mas fica orando em casa e acaba dormindo em casa na oração durante a madrugada. Por isso que é bom orar na sexta-feira, você vem orar, não tem perigo de você dormir. Se você cochilar, vem um diácono, vem um intercessor, vem alguém e ajuda, você não fica dormindo, não tem perigo. Então eu me lembro, nessa ocasião eu chorava lendo a Bíblia a respeito de Jesus, mas a respeito do José. O José é um personagem que também me fez chorar quando eu li a história, quando eu vi o contexto bíblico, né, de José. Então, Senhor, continua falando conosco. O Senhor sabe tudo o que nós precisamos. Ninguém conhece melhor a nossa vida do que o Senhor. Eu estou aqui somente como um servo, alguém que quer ajudar o irmão mais novo. Eu como o irmão mais velho nessa manhã aqui, tentando ajudar meus irmãos mais novos. Me dá graça, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Gênesis 41, 31, diz assim, ó, a fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. Concluiu José. Agora, portanto, que Faraó escolha um homem inteligente, sábio, e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que Faraó haja, institua funcionários, supervisores na terra, para recolher 1/5 da colheita do Egito, durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoque de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada
e o povo não morra de fome. A palavra e o plano de José agradaram ao Faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. Portanto, Faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus. Vou só fazer uma parada, nós já vamos continuar. O José ainda era apenas o José. O José ainda não havia sido levado a nada. Ele saiu de dentro da prisão e foi colocado diante do Faraó. Essa é a história. Uma coisa é quando alguém tem um título, uma coisa é quando alguém tem já uma certa envergadura no tocante a algum título que a pessoa receba, em qualquer área, em qualquer situação. Quando a pessoa já tem um renome, um know-how. Outra coisa é quando assim, a pessoa é uma ilustre desconhecida, mas alguém vem e fala assim, falamos disso na lição de ontem. Aí alguém vem e fala assim, tem alguma outra pessoa em quem esteja o Espírito de Deus? Ele sobressaiu diante dos demais, de todos os demais que estavam à volta dele. Isso é legal para a gente pensar. Que às vezes nós somos convidados a pensar assim, se eu tiver isso, se eu for colocado nisso, nós precisamos de uma coisa. Eu conversava com a Alex e com a Elisângela ontem. Nós precisamos de atitude, agir, fazer. A gente faz. E quando a gente faz, Deus nos acha, porque nós estamos fazendo. O Davi foi achado fazendo. Mas quando o Davi foi escolhido por Deus, quando Deus rejeitou Saul, Davi não havia nem nascido ainda. Davi não tinha nem nascido ainda. Deus já estava planejando Davi para aquilo que Deus tinha para executar na terra. Você está entendendo, sim ou não? Eu estou abrindo um parênteses. A conversa de hoje é conselho. Mas eu estou abrindo um parênteses para dizer para você assim, esteja preparado, porque Deus vai te achar para algo poderoso. Vou repetir, você só anota se você quiser, se você não quiser, você não anota. Esteja preparado, porque Deus vai te achar nos próximos dias para algo poderoso. Para quê, pastor? Não sei. Não vou me atrever a dizer. Pode ser que Deus procure uma empresa para fazer determinado trabalho. Se você e a sua empresa estiverem preparados, talvez seja você a pessoa que Deus vai selecionar. Talvez lá na empresa onde você trabalha, o patrão, o dono da empresa, ou o conselho da empresa vai precisar de alguém chave, e aquela pessoa chave é você. Deus está te alertando. Cada um tem o seu contexto de vida. Cada um tem o seu contexto de vida, tá? Então, a única coisa que eu quero te provocar e continuar a leitura, porque nós vamos continuar a leitura, é assim, esteja preparado. Fica pronto, que Deus vai te achar. Continuemos com a leitura. 39. Então Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras.
Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Faraó disse mais a José: Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Faraó tirou do dedo seu anel selo e colocou o anel no dedo de José. Mandou que vestissem José com linho fino. Colocou uma corrente de ouro em volta do seu pescoço. Pronto, vou parar a leitura aqui com você. E aí eu quero organizar algumas coisas para nós iniciarmos a nossa semana. Quero um tema, pastor, vou anotar aqui, eu vou falar para você, vou propor um tema. Se você quiser, você vai por esse caminho. Se você quiser algum outro tema, você faz aí, vai estar tudo certo. Uma boa direção. Todos nós tomamos decisões no decorrer da semana, sim ou não? Sim. Você toma decisão no trabalho, você toma decisão na família, você toma decisão na escola, você toma decisão na igreja que você participa, você toma decisões na sua vida como um todo. Agora, existem decisões que contribuem de uma maneira muito positiva e nos levam a resultados extraordinários. Em contrapartida, existem decisões que trazem para nós tristeza, dor, amargura e vergonha. Então, eu tenho que é certo que eu vou ter que tomar decisões, isso é certo. Eu não estou falando para você nenhuma novidade aqui. Você vai ter que tomar decisões. Isso é certeza. Agora, as decisões que você vai tomar, elas podem mudar o curso da sua história. Elas podem conduzir você a um patamar elevado a ponto de fazer com que a sua história seja uma história assim, lembrada por anos e anos e anos, mas também as decisões elas podem, de repente, se não forem as mais acertadas, fazer com que você caia no esquecimento rapidamente e ninguém nem queira lembrar de você, de nós. É assim que funciona. É desse jeito que funciona. Então, o texto que eu li com você está aí. Gênesis 41, do 31 ao 42. O personagem é o José. Não vou poder entrar, não dá para entrar e falar da família do José, de como José foi parar diante de Faraó. O que eu posso dizer para você é: José, ele estava injustamente dentro de uma prisão. E dentro de uma prisão, entendamos por prisão, lugar de dificuldade extrema, momento de situação dificílima na vida de uma pessoa. O José enfrentava um momento muito difícil na vida dele, mas mesmo ele enfrentando um momento muito difícil na vida dele, ele permaneceu sendo vamos ver quem vai soprar a palavra certa, permaneceu sendo ele permaneceu sendo um crente. A dificuldade na vida dele não alterou a conduta dele. Às vezes a pessoa, na hora da dificuldade, ela até esquece que ela é crente, né? Aí ela solta um palavrão gospel. Aí ela dá um soco gospel. Na hora que a pessoa está na dificuldade, ela até tem faz umas panelas voar gospel. E voa a panela. Então, nos momentos difíceis, é importante nós olharmos para a história do José. O José, nos momentos mais difíceis, ele permaneceu sendo um crente. Não gosto que fale crente, pastor, que a Bíblia diz que até o diabo é crente. Tá tudo bem. Ele permaneceu sendo um cristão. Não tem problema nenhum. Ele permaneceu sendo um homem de Deus. É permanecer sendo um homem, permanecer sendo uma mulher de Deus. É essa a conversa, tá bom? Então, é importante que nós saibamos tomar decisões. E nada melhor do que nós recebermos ajuda, orientações,
direções. O faraó, ele tinha sonhado, ele sonhou com vaca gorda, e sonhou com vaca magra, e sonhou com espiga bonita, e sonhou com espiga feia, espiga de milho feia. Aí ele via as vacas magras devorando as vacas gordas. Ele via as espigas feias devorando as espigas bonitas. Ele fica incomodado, ele não consegue voltar a dormir. Você já teve alguma vez que você acordou de noite, você não conseguia dormir mais, e você ficou lá, aí você lia a Bíblia, aí você orava, você lia a Bíblia de novo. Você já passou por isso? Ah, não, pastor, quando eu acordo de noite eu vou ver minha série, eu aproveito para colocar minha série em dia. Tem vezes que acontece assim. Eu lembro quantas e quantas vezes, toda noite praticamente, eu levantava na madrugada, lá estava meu pai fazendo a lição dele, da Bíblia, os devocionais. Que cada pessoa que dava um devocional para ele se sentia no compromisso de fazer aquele devocional. Então ele tinha uma meia dúzia de devocional que ele fazia, além da leitura bíblica diária que ele fazia. Ele ia ganhando, então na madrugada, ele sempre estava lá na madrugada. Cansei de ver meu pai fazendo isso daí, na madrugada fazendo a lição, lendo a Bíblia. Às vezes ele estava lá orando, até a vez que eu ouvia ele orando, ele falava: oh Deus, dá juízo para o Minduim não fazer arte, dá juízo para o André também. Aí ele falava: o Marco já tem juízo, mas nunca é demais, né? Dá juízo para o Marco também. Quer dizer, na hora da dificuldade, o faraó teve um sonho, aí o faraó não sabia como resolver, não sabia o que era aquilo lá, o porquê, a interpretação. E aí alguém diz assim, ó: lá na cadeia, quando eu estava preso, tinha uma pessoa que interpretou o sonho que eu tive, e ele disse que eu ia voltar a servir o Senhor. E ele está lá na cadeia. Verdade que ele está lá? Está lá. Então vai lá, pega ele, pede para trazer ele aqui. Aí trouxeram José diante do faraó. Ó José, é o seguinte, eu tive um sonho, e eu quero que você fale para mim o que eu sonhei e o que significa o sonho que eu tive. É difícil, né? Não é fácil. Se a pessoa ainda fala: eu sonhei tal coisa, o que será que é? É uma história. Mas a pessoa não fala: sonhei. Tá bom, e aí? Quero saber o que eu sonhei, quero saber o que significa o que eu sonhei. Mas, meu Deus do céu, é uma coisa difícil. E o José, ele falou certinho o sonho, ele falou certinho a interpretação do sonho, e ainda ele avisou. E sonhou 2 vezes, porque Deus tem pressa para fazer o que ele vai fazer. E o faraó, ele olhou e falou: olha, não é fácil esse rapaz não. O Espírito de Deus está com ele. E aí o José, ele fala aquilo que nós acabamos de ler. Ele dá conselho: vai ter tempo de fartura, mas vai ter tempo de escassez. No tempo da fartura, você consome o necessário e poupa para o tempo da escassez. Quando vier o tempo da escassez, não vai ter falta de nada, porque aquilo que foi poupado na fartura será utilizado no tempo da escassez. Uma lição básica de administração, que muitos até hoje não conseguem colocar em prática, que é administrar, que é guardar, que é poupar, que é pensar no amanhã. É uma lição básica de administração. O José lá atrás dando uma lição básica de administração, e hoje a gente pensando um pouco aqui em alguns conceitos que ele deixou. Então, vamos olhar e organizar aqui a importância de um bom conselho. O faraó precisava de um conselho. O faraó recebe um bom conselho. Ele recebe o conselho de alguém que era cheio de Deus. Então vamos ver o poder de um conselho na vida de uma pessoa. Então, como um cristão, em primeiro lugar, ele deve buscar um conselho.
Como que um cristão deve buscar o conselho? Provérbios 3, versos 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Então, primeiro, o José, ele não fala o que ele achava. Você cansa de me ouvir dizer aqui, o que eu penso, nem a Márcia quer saber muitas vezes. Nem ela está preocupada em saber o que eu penso. O que eu penso, o que você pensa, irmão, irmã, com todo respeito, não vai mudar o preço do feijão. Para nós, o que importa é o que Deus pensa. Não que a nossa palavra, a nossa fala, o nosso pensamento, não que nós não sejamos pessoas importantes. Fala para quem está pertinho de você, você é alguém muito importante. Mas o que você pensa não importa muito, não. Nem se iluda. Tem que entender isso daí. O que diz a Bíblia? Eu vou dar um conselho para alguém. Eu acho que tem que fazer assim. Eu acho que tem que fazer assado. Uma vez eu conversei com uma família e eu dizia, eu tenho que olhar o conselho bíblico, o que a pessoa acha ou deixa de achar, não interessa. Não é o que eu acho. Eu acho algo, você acha outra coisa diferente. Quando nós fizemos uma pintura aqui, que aliás está na hora de nós refazermos a pintura de tudo aqui à nossa volta. Eu achei que tinha que ser cinza. Se perguntasse para o cristiano ia achar que tinha que ser verde. Se perguntasse para algum São Paulino, que agora não acha São Paulino, né? São Paulo perde de dia e perde de noite. Se perguntasse para o São Paulino, ele ia falar que tem que ser vermelho. Frustrei a sua expectativa, né? É vermelho. O que eu acho que você acha que nós achamos, pouca coisa vai mudar, é importante para nós, é importante talvez ali dentro de alguma situação, mas uma tomada de decisão, ela necessita ser pautada na palavra de Deus, é a palavra. O cristão busca conselho com humildade, oração e discernimento espiritual. Ele vai buscar o conselho assim. Ele vai reconhecer, eu preciso da ajuda, mas tem gente que é tão orgulhosa que não consegue pedir ajuda. Tem gente que é tão orgulhosa que tem que dar cabeçada. Para depois que dá a cabeçada, aí vem, então, né? O que você acha? Eu estou acostumado a ver isso daí. Eu estou acostumado a ajudar a pessoa que primeiro teve que dar a cabeçada para depois me pedir ajuda. Não é mais fácil buscar ajuda antes? Não é mais fácil buscar uma orientação antes? Eu estou pensando, igual, eu vou dar só um exemplo, mas eu vou abrir a parênteses e já fecho o parênteses. Isso acontece muito com os jovens. Ele vem, ele está de olho numa menina, ou ela está de olho no menino, aí os dois estão conversando, os dois estão ali, 1 ano e meio os dois conversando, os dois para lá e para cá, aí 1 ano e meio eles saem, comem um lanche, tomam um suco, bate papo, fica até de madrugada no bate-papo pelo telefone, aí depois vem, pastor, eu estou pensando em conversar com a fulana, o que você acha? Você está pensando em conversar com a fulana? Eu achei até que você já estava casado com a fulana. Eu já vou assim, deixo bem clara a conversa. Pensei que você já estava até noivo, achei que você vinha me falar para ver se eu ia celebrar o casamento dos seis. É muito comum. A pessoa vai, faz, e depois, não que o pastor tenha que falar se pode, se não pode, se não deve namorar. Mas eu acho importante a gente ouvir conselho, a gente ouvir opinião. Eu acho importante. Vai para um trabalho, vai comprar uma casa, vai comprar um carro, vai fazer uma viagem.
Eu acho importante a gente conversar, a gente ouvir, a gente pedir para Deus falar. Deus fala comigo. Primeiro ponto, qual a melhor forma de eu receber um conselho? Buscando um conselho que venha de Deus, de Deus. Segundo ponto para a gente pensar, os benefícios que um bom conselho pode produzir na vida de uma pessoa. Anota aí, sabedoria. Um bom conselho, ele pode trazer sabedoria, ele produz sabedoria. Olha, eu não tinha pensado assim, mas fulano falou desse jeito, e eu acho mesmo que esse jeito, ele é o melhor jeito. Eu ia fazer assim, assado, cozido ou frito, mas agora eu estou vendo. Outra coisa importante, estou falando de benefícios que um bom conselho pode produzir na vida de uma pessoa. Ele gera segurança. Você faz algo, você toma uma determinada decisão com segurança. Olha, eu estou tomando essa decisão, mas eu estou tranquilo. Porque antes eu ouvi Deus falar do altar, Deus usou o meu pastor para falar comigo do altar, veio a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. Eu conversei com fulano, com Beltrano e com Ciclano, pelo menos 3 pessoas que já têm uma experiência de vida, e eles falaram baseado nisso, naquilo ou naquilo outro. Eu acho que são pessoas que merecem uma certa credibilidade, bateu com aquilo que Deus estava direcionando. E dá para tomar uma segurança, dá para tomar uma decisão com segurança. Diminui e muito. Um bom conselho diminui muito o risco dos erros. O terceiro ponto fala disso. O terceiro benefício: evita prejuízo. Quando eu ouço conselho, bom conselho, evita prejuízo. Não precisa levantar a mão. Mas eu duvido que aqui no nosso meio não tem alguém que já comprou um carro que não era um carro legal, mas comprou. Ah, porque eu achava legal, mas que bomba que eu comprei. Mas se tivesse perguntado para uma pessoa, pelo menos, se era um carro legal, não tinha gasto tanto dinheiro quanto gastou com aquele carro bomba. Tem os homens bomba e tem os carros bomba também, né? Tem gente que é assim. A pessoa vai, às vezes ela compra. É duro de falar de marca, né? Tinha uma marca que era famosa, nem sei se existe ainda. CCE, você lembra? O que significava CCE? É só no seu país, Carlão, que era assim. Comecei comprando errado. Com todo respeito à marca, talvez o dono da marca até esteja com a gente aqui hoje, eu não sei. Mas, não, aí depois que você comprava, você ia todo contente falar para alguém: ah, comprei tal coisa. A pessoa perguntava o quê? Que marca? E aí a pessoa vai lá: CCE. E na verdade, tinha comprado errado mesmo. A história mostrava. Então, quando eu ouço conselho, eu evito prejuízo. Ou seja, diminui assim, consideravelmente o nível de erro. Diminui. Quando eu ouço bons conselhos, eu acabo sendo levado, conduzido à paz e à prosperidade, ao êxito, que prosperidade é êxito, é alegria, é sucesso. Então, ouvir um bom conselho produz em nós, além de paz, o êxito, o sucesso. Traz para nós aquele sentimento que nós precisamos tanto. Eu acertei, eu estou feliz, eu comprei algo que foi legal, eu viajei para tal lugar que valeu a pena, eu inscrevi meu filho, inscrevi minha filha na escola tal, estou muito feliz, estou muito satisfeito com o rendimento do meu filho, eu fiz isso, fiz aquilo outro, valeu a pena. O conselho, ele produz, ele tem esse produz. O conselho, ele permite que nós consigamos discernir, entender, compreender quando é a vontade de Deus, aquilo que Deus espera para nós. Um bom conselho, ele contribui. Vou ler um versículo aqui com você
sobre conselho. Provérbios 11, 14. Provérbios 11, 14. Provérbios 11, 14. Ó. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. Parece até que estamos falando do nosso Brasil, né? Não havendo sábia direção, que nós não temos, infelizmente, hoje, nos três poderes, toda a nação é arruinada. Está indo de mal a pior. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. O que fazer para restaurar uma nação? Conselho de muitos sábios. Conselho de muitos sábios. Não havendo sábia direção, o povo cai. Tem uma outra versão bíblica que ensina a respeito disso. Não havendo sábia direção, o povo cai. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto vai falar para nós. Os principais problemas que um conselho ruim pode trazer. Então, principais problemas. Um conselho ruim pode trazer benefício, mas ele pode trazer também prejuízo, problema. Um conselho ruim pode trazer destruição de relacionamento. Um conselho ruim pode estragar uma família. Um conselho ruim pode estragar uma amizade. Um conselho ruim pode estragar uma igreja, um ajuntamento de pessoas. Um conselho ruim pode destruir relacionamentos. Um conselho ruim pode estragar um casamento. Está cheio de casamento que foi assim, estragado, porque a pessoa ouviu conselho que não foi conselho bom. Ouviu conselho que não era conselho bíblico. Ouviu o conselho, aquele conselho que eu falei com você no começo, que não era o conselho de Deus, era o conselho da pessoa. Eu não gosto muito daquela megera. Não estou falando megera olhando para você, mas não é você. Calma. Não gosto muito daquela megera. Sempre achei ela uma cobra mesmo. Ainda vem perguntar, eu falo, separa. Principalmente porque eu tenho uma lá em casa que está de olho nele. Você entendeu como que muita coisa funciona? É desse jeito. Um conselho ruim, ele pode estragar um relacionamento. Um conselho ruim pode levar a pessoa a tomar decisão precipitada e carnal. Falamos disso ontem. No final, vou chamar vocês dois aqui na frente para falar. Viu? Fica atento aí, anota. Continua anotando tudo. Viu? Um conselho ruim pode levar decisão precipitada e decisão carnal. Fazer com que a pessoa tome decisões que vão totalmente contrárias àquilo que Deus espera para a vida dela. Um conselho ruim, ele pode fazer com que a pessoa perca a direção espiritual. Está cheio de gente desviada, porque ouviu conselho ruim. Porque se juntou, você cansa de me ouvir falar. Não é porque está dentro da igreja que a pessoa está, de repente, bem intencionada. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela não quer avançar, ela não quer crescer, ela não quer mudar, ela não quer melhorar de vida, ela não quer transformação, ela não quer conversão. Se você não tomar cuidado, você se juntar com alguém que só está dentro da igreja para tumultuar, você vai acabar perdendo a direção espiritual e no meio do caminho você desvia. Está cheio de gente desviada por causa disso. Porque se juntou, porque parou para ouvir gente que já estava desviada dentro da igreja. Então, conselho, sempre ouça um bom conselho. O bom conselho, ele vem do altar através da palavra. Aliado à palavra, ouça uma, duas, três pessoas com experiência, com história, com um currículo bem estabelecido. É a mesma coisa se você vai... Temos alguns jovens agora aqui de manhã, está pensando em trabalhar, pensando em começar a fazer algo, mas não sabe o que fazer. Então, vai conversar com outro jovem que trabalha, não sei se você sabe, tem a empresa VASP, trabalha na VASP. Vagabundo anônimo sustentado pelos pais, né? Vai conversar com quem trabalha na VASP, vai arrumar serviço do quê? Aonde, quando e com quem? Não estou trabalhando, não estou fazendo nada da vida, mas eu quero começar a trabalhar.
aqui já falei, nós temos um monte de gente aqui que é gente bem-sucedida. É gente que tem um currículo. Ó, Bezerrinha, 68 anos no mesmo lugar, Bezerra? 48, errei por 20. Será que uma pessoa que está há 48 anos no mesmo lugar não tem nada para ensinar? Falei da Júlia outro dia, né? Tem outros tantos. Não dá para falar de todo mundo e nem sei da vida de todo mundo também. Estou ruim de fofoca. 40 anos de casado, não é? Será que alguém que tem 40 anos de casado não tem alguma coisa para ensinar? Irmã Roseli, será que não tem? Alguém com 40 anos de casado, não é? Alguém que está igual a irmã Roseli, está parecendo uma menininha de 22 anos, corta o cabelo, tudo, mas será que uma mulher dessa não tem alguma coisa para ensinar? São coisas que a gente precisa aprender, precisa conversar. Então, estou falando agora de problemas que um conselho ruim pode trazer. Leva a pessoa a tomar uma decisão equivocada, perde a direção espiritual, se desvia. Mais um e último ponto de problema: consequência duradoura da dificuldade e arrependimento tardio. Às vezes a pessoa ela acaba tendo uma vida longa de tristeza, de dificuldade, de sofrimento, e a hora que ela pensa em querer rever, já foi tarde demais, já não tem muita coisa para fazer, né? Então, olha, recapitular, para ir para o último ponto da nossa conversa, pegamos o exemplo bíblico do José. O José, ele conversou com o faraó, que mandava no Egito e em toda a região. O faraó teve um sonho. No sonho do faraó, ele sonhou com coisa boa e com coisa ruim. Aí o José falou: as coisas boas significa tempo de alegria, as coisas ruins, tempo de tristeza. Se você não souber administrar quando está tudo na boa, você vai ter problema quando chegar a tristeza. Então vai ter que aprender a equilibrar, vai ter que aprender a viver a vida. Usei as palavras diferentes do que está na Bíblia, mas você está entendendo a mensagem, até porque eu só estou recapitulando. Aí nós fomos para o primeiro ponto. No primeiro ponto nós falamos do quê? O cristão deve buscar o bom conselho. O bom conselho vem da palavra de Deus. Depois nós falamos de benefício. Falamos de 5 benefícios que um bom conselho pode produzir na vida da pessoa. Depois nós falamos de problema, de dificuldade. Falamos de 4 dificuldades que um mau conselho pode produzir na vida da pessoa. Para finalizar, o melhor conselho para aquela pessoa que ainda não é cristã. O melhor conselho: entrega a sua vida para Jesus. Pastor, eu não sou cristão, eu não sou cristã. Estou assistindo a transmissão aí, estou ouvindo o senhor fala um monte de coisas que não tem nada a ver, mas algumas coisas faz sentido. Então preste atenção aqui, Você não é cristão e está me ouvindo falar. Primeiro lugar, entrega a sua vida para Jesus. Mateus 11, 28. Mudou? Vamos, Lucas. Então, vamos embora. Agora não é mais o Samuel, é o Lucas. Mateus 11, 28. Entrega a sua vida para Jesus. Vinde a mim, está escrito ali, todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Pastor, eu vim para cá hoje, a minha vida está difícil, eu não sei o que faço, eu não sei, eu estou desorientado, eu estou desorientada, eu preciso de uma ajuda. Eu vou te dar o conselho bíblico: vá até Jesus, entregue a sua vida para Jesus. João 14, 6. João 14, 6. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendamos, para facilitar a compreensão: ir ao Pai é chegar no céu.
Céu, sinônimo de felicidade. Ninguém vai encontrar felicidade se não for através de Jesus. Último versículo, Atos 16, 31. Pastor, eu gostei da palavra, gostei do conselho, gostei da instrução, mas eu não quero isso de bom apenas para mim. Eu quero que a minha casa, a minha vida, a minha família, pessoas que estão à minha volta também tenham a história mudada. Atos 16, 31. Prontamente afirmaram, Paulo e Silas afirmaram ao carcereiro: creia no Senhor Jesus e assim será salvo, tu e os da tua casa. Coloca a sua confiança em Jesus. Entrega a sua confiança a Ele. Coloca nele toda a sua expectativa, todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus projetos. Qualquer outro conselho que levar você para longe de Jesus não é um bom conselho. Não é. Vai por mim. Eu estou dando conselho para você com a luz da Bíblia. Qualquer conselho que te distanciar de Jesus não é um bom conselho. Qualquer pessoa que tentar falar para você, faça isso, faça aquilo, tirando você de perto da cruz, ela não está te ajudando, ela está te atrapalhando. E ela poderá trazer para você prejuízos que serão irreparáveis. Então, quer um conselho bíblico nessa manhã? E vale para todas as demais áreas e vale para a nossa semana. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Vamos ficar em pé. Faraó recolheu o bom conselho, tudo ficou da melhor forma possível lá no Egito. Foi tão bom que até hoje nós estamos conversando do conselho do José. Conselho bom permanece. Conselho ruim ninguém quer mais nem saber de lembrar. O que o pai falava quando ele falava do sítio? Do tempo que ele morou no sítio? Não quero nem lembrar o tempo que eu fiquei lá. Sofreu no sítio. Ele falava, não quero nem lembrar. Aquilo que não é bom para nós geralmente não queremos nem lembrar. Mas Deus está construindo uma grande história na sua vida. E a melhor direção quem tem para te dar é Ele, através da palavra dele. Vamos embora. Leva seu pensamento a Deus. Conversa com Ele agora. Talvez você está precisando de um bom conselho no casamento, na empresa, nos negócios, na vida ministerial, na vida espiritual. Talvez você está precisando de um bom conselho. E Ele tem esse bom conselho para você através da palavra dele. E nós vamos dia após dia ouvindo, recebendo, entendendo, praticando e ensinando esse bom conselho. Meu Deus, eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua voz. Primeiro, é um privilégio ouvir a Tua voz. E eu peço que o Senhor nos ajude, antes de tomar qualquer decisão, ouvir e esperar qual conselho o Senhor tem para nos dar. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a buscarmos os melhores conselhos, que serão aqueles que vão nos aproximar do Senhor. E também nos ensine a rejeitarmos conselhos que são conselhos ruins, que trarão prejuízos. Às vezes a pessoa, até uma boa pessoa, até um amigo ou um familiar, mas o conselho é ruim. Nós não precisamos de conselho ruim. Nos ajuda a dizer não aos maus conselhos e que a nossa vida sempre esteja pautada, amparada, dirigida pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Quem estava conosco pela transmissão, obrigado pela sua companhia. Ótima semana para todos vocês, em nome de Jesus.